Bom dia, senhor presidente Otelino Neto, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, venho à tribuna também para falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Fique atento ao seu pronunciamento. E, de fato, hoje nós temos muitos pontos, principalmente aqueles que militam na área do meio ambiente, a ficar preocupado. Infelizmente, o retrocesso que está acontecendo no país com as causas ambientais, elas são desproporcionais de todos os governos. E aqui não se trata de questão ideológica, até porque Vossa Excelência bem falou, e quero aqui colocar a frase que ontem o jornalista André Trigueiro publicou nas suas mídias sociais. A proteção ambiental não pertence a nenhuma corrente política ou ideológica. Sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. Quem ideologiza o debate ambiental age por ignorância ou má fé. E aqui também, do mesmo jornalista, eu gostaria de fazer rapidamente os comentários, porque quero entrar em outro assunto ainda na pauta do meio ambiente. São 15 pontos para entender exatamente o que Vossa Excelência falou dos rumos da desastrosa política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Primeiro, o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, que infelizmente todo dia acontece o enfraquecimento do Ministério. A revisão de todas as 334 unidades de conservação. Os fins das reservas legais. O freio nas fiscalizações. E que, inclusive, o presidente é acusado, de ter sido multado pelo IBAMA por pesca ilegal. E, infelizmente, pode até não ser, mas fica evidente essa ação com relação ao freio na fiscalização. O IBAMA anuncia onde os fiscais vão reprimir os crimes ambientais. Veja só, presidente, o IBAMA vai dizer aonde vai fiscalizar os crimes ambientais. Isso coloca em risco a vida dos agentes, isso frustra as operações, é coisa inimaginável. A Cancún brasileira numa estação ecológica. O afastamento do fiscal, que multou o presidente. O presidente do CMBio, que se demite depois da ameaça do ministro. O ministro nomeia policiais de São Paulo em lugar de especialistas em biodiversidade. Nada contra, obviamente, os oficiais, mas a área técnica exige o conhecimento técnico. E aí você não pode simplesmente colocar pessoas que não têm o conhecimento específico da área. O desmantelo da política climática, que isso aqui inclusive causou um embaraço internacional, quando o ministro quis proibir a Conferência do Clima em Salvador, colocando uma frase que as pessoas iriam para lá fazer turismo e comer acarajé. Inclusive sofreu uma repressão forte do prefeito ACM Neto e conseguiram manter o evento. O fundo da Amazônia, que pode desaparecer. Esse fundo, ele principalmente os doadores são Noruega e Alemanha. São projetos fiscalizados por esses países. E o governo federal quer tomar para si a gestão do fundo, alegando que não tem o controle da gerência do fundo. O sinal verde para a exploração do petróleo em Abrolhos. Menos verde com um novo Código Florestal. A indignação de oito ex-ministros do meio ambiente, que fizeram uma carta. Ministro da Dilma, ministro do Fernando Henrique, ministro do Temer, ministro do Lula, contra as políticas ambientais do nosso país. O 15º, que o Tribunal de Contas da União também já enquadrou o ministro Ricardo Salles. Esses são os 15 pontos que fazem, de fato, nos preocupar com relação à política ambiental do governo federal.
para o nosso Estado, eu, como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, e que fui presidente o ano passado, na legislatura passada, nós fizemos alguns avanços, principalmente na política de recursos hídricos. Conseguimos instituir o Comitê Federal da Bacia do Rio Parnaíba, que hoje tem o seu comitê instituído e semana passada teve uma reunião da direção provisória para iniciar o processo de mobilização da instituição do comitê. E, recentemente também, instituímos o pré-comitê na cidade de Caxias, do Rio Itapecuru, além de outras pautas relacionadas aos recursos hídricos. E agora estamos instalando, junto com a participação de todos os colegas, deputado Adriano, deputado Marco Aurélio, deputado Vinícius, a comissão especial para que a gente possa apresentar ao governo do Estado um novo modelo de governança hídrica do Estado do Maranhão. Estamos trabalhando nessa vertente e também nos chegou ao conhecimento, aí é aqui um alerta também aos senhores, com relação a um projeto de lei do senador Roberto Rocha, que reduz a área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Não sei se é conhecimento de Vossas Excelências, mas existe no Senado um projeto de lei que inclui a retirada do interior da unidade de conservação dos territórios habitados pelas comunidades tradicionais e amplia em outras direções como uma espécie de compensação pelas terras excluídas da área protegida. E nos chama a atenção que tanto o CMBio como a UFMA já criticaram esse projeto. A senadora Elisiane Gama, inclusive, fez uma audiência pública na cidade de Barreirinhas, ou Santa Amaro, me falha a memória agora, e conversou com as comunidades, que estão estarrecidas, assustadas com esse projeto de lei, que mais parece outra coisa do que desenvolvimento de turismo. Mais parece outros interesses do que o desenvolvimento próprio do turismo. E a Comissão de Meio Ambiente desta casa também vai acompanhar esse processo. Porque nós não podemos deixar que o parque tenha sua área reduzida, a fim que a gente ainda não conhece se é benefício do meio ambiente, porque a proposta é retirar as comunidades. Já tem a redução do parque e ampliação da área para o mar. Então tem uma série de detalhes que precisamos discutir e entender melhor esse projeto do senador, que, olhando superficialmente, mais parece outra coisa do que desenvolvimento do turismo no Maranhão. Mas, para finalizar, senhor presidente, gostaria também de colocar aqui que nós estivemos, através do requerimento, da ação do deputado doutor Iglesias, uma reunião para tratarmos também da privatização do Parque dos Lençóis, que o ICMBio já tem um projeto pronto para fazer a concessão daquele parque. E, pasmem, o valor da concessão em investimentos é de 7 milhões de reais. E outorga que aquilo que quem consegue a concessão do parque tem que pagar ao governo, de 5 milhões pagos em 20 anos. Em 20 anos. Ou seja, ao primeiro momento, são valores que não contemplam. Porque, inclusive, as pessoas que ali trabalham com relação ao turismo precisam ser ouvidas, ser discutidas. O Conselho da Unidade de Conservação também precisa. E para a gente ter um norte mais adequado. Mas nos preocupa de fato, presidente. No Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, nós não temos muito avanços, principalmente pelo principal órgão gestor da política, que é o Ministério do Meio Ambiente, porque em outras palavras, de forma bem simples, é um desmantelo da política de meio ambiente. Fico muito agradecido pelo espaço, senhor presidente, e aqui termino o meu pronunciamento.